Nada apaga o passado. Há arrependimento, há expiação e há o perdão. Isso é tudo. É o bastante. Olá, ouvinte! Nós estamos aqui em mais um episódio do Complexo, o podcast da Varanda, e nós vamos funcionar de uma maneira um pouco diferente nos próximos 9 episódios do Complexo. Nós faremos pequenos episódios sobre contos. Mas que contos são esses? São contos do autor Ted Chiang, do seu novo livro Expiração. Mas por que vocês vão fazer isso, anfitriões da Varanda? Porque recentemente o nosso mega indicador de livros bons, Guilherme Madeira, indicou para a gente esse livro, Expiração, do Ted Chiang. E nós começamos a ler e ficamos apaixonados com os contos e achamos que cada conto merecia uma pequena conversa. Então, ao invés de a gente fazer uma conversa sobre o livro todo, nós vamos fazer pequenos episódios sobre cada um desses contos. Para você saber quem é o Ted Chiang é um escritor americano do estado de Nova York, e ele ficou muito conhecido depois de que um dos seus contos de um livro anterior foi adaptado para o cinema, com o filme A Chegada, que rendeu aí algumas indicações ao Oscar para o diretor Denis Villeneuve e também para Amy Adams, tem no elenco Jeremy Renner, enfim, é um filme que ficou amplamente conhecido. Mas hoje nós vamos discutir o primeiro conto do livro Expiração, do Ted Chiang, que se chama O Mercador e o Portal do Alquimista. Nada tema, jovem, porque sou eu, a Laís do futuro. Venho aqui diretamente do momento de gravação desse episódio para te dizer que hoje, no dia da postagem desse episódio, dia 31 de agosto, o Expiração está em promoção em 2 sites, nos quais ele está à venda, o da Americanas e o da Amazon. E nesse último fim de semana aqui, antes da edição, ele também estava em promoção no Submarino. E por que eu digo isso? Porque às vezes ele entra em promoção, no site. Se você ficar dando uma olhadinha aí, você vai ao site da Intrínseca, que, claro, vende o livro. É a editora que o publicou aqui no Brasil, E o merchan já começa aí, gente? Porque nós somos uma editora, nós, a Varanda, somos uma editora independente. Não sei se você sabe. Aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a gente está recebendo o dinheiro por esse merchan? Não, aqui é puro amor pela literatura, anjos. Olha só, então a gente não ganha absolutamente nada, só, quem sabe, a sua companhia para ler esse livro conosco. Então fica de olho no site da Intrínseca, Volta e meia o Expiração tá em promoção nos sites nos quais ele também está disponível, além do site da Intrínseca. No momento de publicação desse episódio, isso está acontecendo nos sites da Americanas e da Amazon. Então dê uma olhadinha ali, fique de olho também no Submarino, entra ali de vez em quando também em promoção. E vem ler com a gente, poxa. Vambora. E Ulisses falou, e é bom reforçar, esses nossos episódios, serão com spoiler, do início ao fim, porque a gente vai tratar do conto em si. Você pode, se você não quer ouvir o episódio inteiro, mas gosta de viver perigosamente, você pode ouvir o inicinho, onde tem um breve resumo do conto, mas eu não te recomendo se você for, se você estiver assim, não sei se eu curto muito spoiler. Se você for que nem eu, que até gosto de ouvir algumas coisas, não me importa, até gosto de ouvir, ler depois, enfim, até aguça meu interesse em alguns casos, também seja, junte-se aí a nós. Mas se você gosta primeiro de ler, então recomendo aí que você leia, claro, obviamente, recomendo que você faça o que você goste sempre, tá? Beijos do futuro, que no seu caso é presente, na verdade no seu caso é o passado. Olha que viagem. Amigos, boa tarde a todos vocês. Como vocês estão? Vocês estão aqui no mesmo tempo que eu? Infelizmente, não por sua causa, mas por causa do tempo que estamos. Infelizmente, por sua causa. Mas eu queria dizer que eu vou instituir o Ulisses para abrir todos os podcasts. Foi maravilhoso. Eu acho que não. Eu queria muito ver o Deco tentando abrir um episódio. Já abri um... Nossa, só ótimo. O Deco só abre buraco nos nossos corações. É só isso que ele faz. E nunca os preenche. Gente, olha só. Vou começar aqui falando uma coisa, porque eu achei que quando o Guilherme indicou esse livro pra gente, e esse primeiro conto, que é de viagem no tempo, assim, acho que poucas vezes na minha vida eu quis tanto viajar do tempo e sair desse ano de 2021. Então eu achei muito oportuno que esse conto, seja o conto que abra o livro, que eu falei, nossa, gente, se tivesse um portal, eu atravessaria esse portal. Guilherme, faz um resumo muito rapidinho do que é esse primeiro conto pra gente.
O primeiro conto conta a história do Fuad Abbas. Me corrijam caso eu tenha errado aí a pronúncia. É porque o seu árabe é do norte, eu notei um pouco. Percebeu, né? É da região ali mais do norte, do Oriente Médio. Mas não incomodou. Mas tá tudo bem. Não incomodou. Não, tá ótimo. Então, beleza. É a história do Fuad Abbas. Ele é um comerciante de tecidos. E ele encontra o dono de uma loja que vende algumas mercadorias. E ele descobre que nos fundos dessa loja existe um portal. O primeiro portal volta alguns segundos, mas ele descobre que ele tem ainda um segundo portal, que na verdade foi o primeiro que ele construiu, que está numa outra loja, e esse portal ele permite viajar no tempo por 20 anos, tanto para o futuro quanto para o passado. Não, só pro passado. Ah, é só o passado? Não, o primeiro é pro futuro, né? O primeiro é pro futuro, não é? Ah, é? O primeiro vai pro futuro? Tem dois. Um vai pro futuro e o outro vai pro passado. Foi passado, Não é não, gente. Porque um tá em outra cidade, um tá em Cairo, o outro portal, lembra? Então, é o do passado. Ele tem um outro portal que tá alguns segundos no futuro, dentro da loja dele atualmente. Não, gente. Não, o primeiro é do futuro, porque você lembra Isso que é um filme do Nolan. Não é um filme do Nolan? Ele tinha que adaptar esse conto. O primeiro portal, lembra que ele vai conhecer ele mais velho? E o ele mais velho recebe ele na casa. Não é o primeiro, não. Então o primeiro é pro futuro. Depois do passado é o que tem a história da mulher dele, não é? Ah, não, essa é outra história da mulher que tá na loja, né? Ué. Nossa, isso é um filme do Nolan mesmo. Não é? Falei? Não dá nem pra entender. Querido leitor, querido ouvinte, Também. isso já dá pra você perceber que esse conto mexe com uma das coisas mais complexas da ficção, que é a viagem no tempo. Mas, e é isso, né? A história é esses portais que estão aí na loja desse vendedor. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, gente, porque como ele se passa ali, né, no Oriente Médio, entendi ali, né? Acho que é em Bagdá, não é? Bagdá e o outro é no Cairo. E no Cairo, ele viaja para o Cairo em outra parte da história. E tem esse elemento de ficção científica, né? Muito avançada, porque é um portal no tempo, né? Com muito pouco aparato. Eu fiquei sentindo uma mistura de Mil e Uma Noites com Asimov. E até porque tem uma história dentro da outra nesse conto. As histórias vão se entrelaçando, as do futuro e a do passado, e a dos outros personagens que vão aparecendo e que usam o portal. Bom, como aqui a gente está nesses pequenos episódios, eu estou admitindo que a gente tem spoiler, né, gente? Desde o início. Então, essa série de 9 episódios terão spoiler, desde o minuto 1. A ideia dessa pessoa, que eu não vou citar o nome do personagem principal, não. Fuad Abbas. Ele aí. Aí lá, você sempre corta o Guilherme falando, tá? O nome e coloca em cima da minha voz. Atenção, gente, um spoiler aqui, hein? Não vou fazer isso, não. Ele quer viajar no tempo 20 anos atrás porque ele tem uma grande dor, que é ele perdeu a esposa depois que ele falou algumas palavras rudes pra ela. Então ele queria ir lá pra alertá-la sobre uma mesquita que desmoronou. Isso aí. Ele queria avisar ela sobre isso, mas o próprio mercador, o próprio lojista avisou que você não pode mudar o passado. Mas ele ainda assim tenta fazer essa viagem, que vão durar 3 meses, pra ele ir nessa cidade. E é interessante porque ele tem que ir na outra cidade. Porque o portal na cidade que ele tá agora foi construído tem muito pouco tempo. Então, esse portal, para ele estar ligado há 20 anos atrás, ele tem que ter sido construído há 20 anos atrás. Nossa, eu torço pro ouvinte ter lido o conto, porque se o ouvinte não leu o conto, ele não tá entendendo bosta nenhuma do que a gente tá falando. É porque eu acho que o que a gente tá deixando passar, a gente tá explicando a questão do tempo no conto, mas pra mim o que mais legal do conto foi ele ser escrito em forma de carta do protagonista pro não sei o nome. Pro Califa. Califa. Eu ia falar imperador. Falei assim, Não é uma carta. Ele tá perante o sheik lá, o califa. Para mim parece uma carta, porque ele tá falando de uma forma tão culta, tão coisa, que eu acho que não é falando não, ele tá escrevendo. Mas enfim, ele tá contando a história pra outra pessoa, literalmente. Uhum. E isso que me remeteu também a Mil e Uma Noites. Parece que ele tá contando uma história longa que prende a atenção, a gente fica preso demais querendo entender o que tá acontecendo. Essa questão e essas nuances da volta no tempo, isso aí só é desvelado ao longo do conto, mas mais pro final, essa questão da mulher, a gente só descobre que ele queria voltar no tempo pra salvar a mulher ou ver a mulher dele antes dela falecer no final, quando ele conta a história de como o cara criou o portal,
como a mulher do cara também entrou naquela... Então ele vai contando pra gente como todo aquele mecanismo funciona, e ao final a gente descobre que ele utilizou aquele mecanismo e ele tá contando pro califa, porque ele mesmo voltou ao passado e não conseguiu voltar, né, novamente, porque ele não teve sucesso na empreitada dele, e agora tá contando o que aconteceu. Então isso, eu acho que isso nem foi o principal, foi mais... Esse é um daqueles contos, a verdadeira história, os amigos que fizemos no caminho. No caso, ele não fez muitos amigos, né? Não, no caso, super fez. Ele fez um puta caminho, conheceu muita gente. Mas ele tá preso, tá na prisão. Ah, mas ele se virou. Ele consegue prever o futuro, porque como ele tá no passado... Mas olha que... Tá preso lá. Laís, mas olha que bizarro. Olha que amigão que é o mercador. O mercador sabia que ele tinha entrado no portal 20 anos atrás. Aí, 20 anos no futuro, ele chega na loja pra procurar o portal. E ele falou, uai, você entrou e nunca voltou. Onde é que você tá? Mas o mercado não pode fazer isso, gente. O cara não pode fazer isso. Mas tem que avisar que ele não vai voltar, gente. Então, eles trabalham com uma teoria do tempo. Ela já não é, acho que, das teorias mais recentes, mas ela é uma das mais populares, né? De que um evento ocorrido, ele está ocorrido, né? Então, independente de em qual linha do tempo, em qual looping ele esteja, se um evento ocorreu, ele ocorreu, né? E você só vai, talvez, encontrar ou não encontrar o seu evento naquela mesma linha do tempo. Então, o que o mercador tenta explicar, né, pro Fuad é isso, que ele fala assim, olha, eu vou te avisar, porque ele parece que ele faz um aviso, né? Ele fala assim, olha, esse portal, né, de ir para o futuro, tanto que o de passado, ele não é para você mudar as coisas, ele é para você conhecer as coisas. E eu acho que esse dilema que o Ted coloca para a gente é o sentido, bom, se você pudesse conhecer, né, ele está falando se você pudesse mudar, né, se você pudesse conhecer o passado e o futuro, você conheceria? Porque um dos riscos que eles apontam lá no conto é o seguinte, suponhamos que você vai conhecer 20 anos do seu futuro e você chega lá, sua vida está assim... uma desgraça, nossa, horrível. Então, assim, como você voltaria e viveria essa vida, então? Sabendo que ela vai daqui a 20 anos estar num lugar que você não deseja. Idem no passado, né? Tipo, se você conseguiria ir ao passado e não mudar as coisas que você mudou, você ficaria naquela linha do tempo, né? Então, assim, eu acho que a proposta que ele faz, como geralmente a ficção científica, né, a gente quando coloca esses elementos de física no meio, trabalha sempre com questões éticas. Então ele está colocando para a gente uma questão ética, né? Você mudaria seu passado, seu futuro? Se você não pudesse mudá-lo, você teria a coragem de ir lá ver? Deixa eu ver o que aconteceu comigo daqui a 30 anos. Então eu queria fazer essa pergunta para vocês. Vocês entrariam nesse portal? Vocês gostariam de ver o futuro? Ou vocês gostariam de ver o passado? Vocês tentariam mudar alguma coisa? Eu queria ouvir de vocês aí. Eu ia querer muito entrar no futuro, Portal do Futuro. Mesmo depois da leitura do Ted Chiang, sabendo a impossibilidade de mudar qualquer coisa, então isso daí já me excluiria a vontade de ir pro passado. Mas eu não vou conseguir mudar nada mesmo, então não quero saber de voltar pro passado não. Mas ir pro futuro eu teria essa curiosidade. Agora eu vou fazer aquelas perguntas de entrevistador. Então, Guilherme, como você se vê daqui a 3, 5, 10 anos e por quê? Com que animal você se parece? Fale uma das suas características fortes e os seus defeitos para os seus colegas de trabalho. Tendo o Jeff Bezos como empregado. O Jeff Bezos servindo o seu café. Uhum. Jesus amado. Você iria pro futuro, então, Guilherme? Iria pro futuro. Mas sabe o que eu acho legal desse conto? É que ele trabalha a impossibilidade de você mudar sua vida, mesmo podendo ir para o futuro ou para o passado, e não algo como necessariamente ruim, né? Porque no primeiro momento, você vai conhecer o futuro e pode ser que o seu futuro é péssimo, mas ele mostra, olha, talvez não, porque o importante é você conhecer, você não vai conseguir mudar nada, né? Mas você vai conhecer e isso pode ser muito bom. Então ele tem uma aura otimista, o conto, mesmo desse determinismo, que eu acho encantador. Nossa, o final desse conto, o texto do final dos últimos parágrafos, é uma coisa assim, dá até um arrepio, assim, de tão bonito que é. E tem isso porque você acaba não podendo mudar o seu passado, o seu futuro, mas ele conhece coisas que ele não sabia. É como se você pegasse novas camadas, né? Isso. Nessa história da mulher, tem uma espécie de redenção. Ele não consegue evitar a morte da mulher, mas ele descobre que, tipo assim, ela não estava chateada com ele, né? Assim, que na verdade a última cena é de muito amor. Então, isso é muito legal. Eu fico pensando, muitas pessoas que perdem, né, gente, alguém, o desejo, às vezes, imediato dessas pessoas, quando elas perdem alguém de luto, elas querem conhecer coisas que elas não sabiam daquela pessoa. Ser amigo do meu filho, me conta. Aí as pessoas fazem isso, ele era muito legal. Uma vez a gente foi não sei aonde. Nos Estados Unidos tem muito essa tradição dos funerais, onde as pessoas falam um pouco, né, sobre o morto, que é isso. As pessoas compartilham as histórias daquela pessoa para a gente aprofundar
né, teoricamente, o nosso conhecimento sobre aquela pessoa. Então, isso que eu achei muito legal que os portais proporcionam. Você pode ver a sua própria história de outros ângulos, né? Mas, Ulisses, eu não sei se só ver, porque na história do personagem principal a gente não vê muito isso, mas na história dos secundários, eles mudam o passado, mas não mudam, né? A ida deles ao passado ou ao futuro sempre aconteceu. Ela faz parte da história deles. Então, se ele não tivesse ido, a história nunca teria acontecido. Então, é meio bizarro saber que eu falar, eu quero ir no passado pra dar um tapa na minha cara quando eu tenho 15 anos. Isso já aconteceu, porque se eu realmente pisei no portal, cara, só existe uma linha do tempo fixa. Nossa, mas isso facilita muito, Deco. Não fica aquela loucura de ficar abrindo realidades alternativas. Tipo Facilita, é uma só. E aí eu fiquei na seguinte dúvida, e eu sou um analfabeto nesses pontos, porque até hoje eu não entendi Interestelar. Para mais uma vez fazer uma referência ao Nolan. Não te julgo. Mas a possibilidade de entrar num portal que vai pro futuro e pro passado, eu não conseguiria ter a vida eterna? Não, porque você não muda a sua forma. Então, Guilherme, essa é uma discussão, porque Não é? você sabe que é impossível. Vocês sabem que é impossível, né, gente? Viagem no tempo. Por exemplo, Não. se tiver viagem no tempo, quero ver que alguém vem aqui para me provar agora aqui na minha casa. Ninguém veio, tá, gente? O Einstein fez isso, não fez isso? O Einstein marcou, ele anunciou no jornal. Acho que foi o Einstein. Não, foi o Stephen Hawking. O Stephen Hawking anunciou no jornal falando, eu tô anunciando isso aqui pra todos os viajantes do tempo. Por favor, me encontre em tal lugar, tal hora, pra provar que existe e dizer ele que ninguém compareceu. Ou ele não está contando pra gente. É verdade isso? Muito bom. É verdade. Sensacional. Mas é o clube da luta, Laís. É o clube da luta. Os viajantes do tempo não podem falar que Eu também acho. É porque as pessoas são muito éticas com as regras que são impostas a elas. Mas a viagem no tempo, a polícia do tempo vem e te mata. Pensa que pode ter alguma coisa ligada no mundo. Pensa assim, sei lá, a máquina do tempo existe no futuro, mas ela não pode vir pra cá porque enquanto existirem combustíveis fósseis sendo queimados, interfere a máquina, ninguém consegue entrar. Interfere na máquina do tempo. Eu tenho minhas teorias, Ulisses, por que a gente não... Eu acho que é possível, sim. Então, um dos melhores livros que eu já li sobre viagem do tempo é o Slaughterhouse-Five, que é o Matadouro 5. Kurt Vonnegut? Do Kurt Vonnegut. Que ele trabalha com essa ideia, que é baseada nessa ideia de uma linha do tempo que não é linear, ela se toca, né, em vários momentos, ela é dobrável, ela é espiralável. De que cada dia ele acorda, ele é unstuck in time, ele é solto no tempo. Então, por exemplo, tem dia que você acorda com 17 anos, tem dia que você acorda com 79, tem dia que você acorda com 22. Ou seja, você pode acontecer de acordar no dia da sua morte, né? Mas não tem problema, no outro dia você vai acordar com 12, no outro dia você vai acordar com 15. Então você teria, ao mesmo tempo, uma vida limitada, porém a sua morte não é a limitação da sua vida. E é esse o dilema que essas coisas da linha do tempo propõem, dessa volta no tempo. A sua morte está inscrita em algum daqueles lugares, né? Mas a sua vida não está fixada no tempo. Então, uma vez que você vive, você já está inscrito na imortalidade, porque você está preso no tempo, que é uma dimensão que não se cruza com as outras. Então, essa teoria, né, ela abre para a gente esse paradoxo de, uma vez que estamos no tempo, somos imortais, mas a morte está inscrita na nossa vida. Um dia a gente morre. Só não quer dizer que seja no final, né? No filme do Uma Questão de Tempo, que o menino vai pro passado quando ele entra em algum lugar fechado, ele muda o corpo dele. Então, assim, ele com 30 anos, ele pode ir para quando ele tem 15 anos e ele vai ter o corpo de 15 anos. Só vai existir um dele naquela realidade. O do livro, não. O livro que o conto. O conto, você duplica a pessoa com uma outra pessoa da sua idade, uma pessoa da idade do tempo atual. Então, assim, De Volta pro Futuro, isso daria problema se os dois se encontrassem, né? Eu acho que não daria vida eterna, que além da ótima explicação do mas pelo que eu tô lembrando, teve aquela questão que, por exemplo, ele não conseguiria utilizar o portal para o futuro, porque ainda não passaram o tempo determinado para o portal existir dali a 20 anos. Então eu acho que ele deu uma amarradinha nisso também, o Ted Chiang. O conto é muito bem amarrado. Que é o primeiro portal, né? Que ele não conseguiria ir para o futuro dali a 20 anos, porque ainda precisaria decorrer o tempo. Enfim, você ouvinte que leu o conto vai saber, né? Essa questão da sobreposição temporal acontece na série Dark, né?
que os personagens voltam e Não entendi nada. em uma linha do tempo Também não. tem dois daquele mesmo personagem, ou seja, o personagem ele encontra consigo mesmo, ou seja, e eles estão em duas linhas do tempo diferentes, porém no mesmo espaço. Então, eu acho que o Dark é um bom exemplo, né, de que cada vez que alguém volta no tempo, né, você abre um looping, e aí o looping está instalado ali. Né? E Dark me deixou, assim, catatônica um tempo, que eu fiquei pensando muito sobre essa questão de tudo está acontecendo agora, a gente só tem a percepção do agora, tudo agora. Então eu fico meio... Inclusive, eu só consegui entender uma vírgula de Dark porque eu vi os vídeos da Carol Moreira junto com os episódios, então fica a minha recomendação para ouvinte. O De Volta ao Futuro tem uma explicação muito boa disso. Eu acho que não é de Einstein, não sei qual que tem a ideia de que viagem no tempo que você não pode criar timelines paralelas, mas De Volta ao Futuro, no 2, o Biff pega o almanaque e eles vão pro presente. O presente é outro. Aí quando o Marty dá a ideia, quero ir pro futuro. Não. Se você for pro futuro daqui, você vai pro futuro dessa linha do tempo. Então, né? Tanto que tinham 2 Martys McFly naquela época. Ele teve que ir pro passado. Cara, é muito complexo. Por que vocês acham, né? Porque não, peraí, Laís, passado ou futuro? Passado ou futuro, Laís e Deco. Gente, eu iria pro futuro sem dúvidas, sem dúvidas. Pavor de ir pro passado. E eu queria ir pro futuro, eu juro pra vocês. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, que até foi dito no conto, em ir pro futuro é o medo. E se eu já estiver morta, né, no caso? Daqui a 20 anos eu... Só que no meu caso, eu digo no sentido de me deixar e menos me importando, no sentido de que assim, olha só, a vida continua. Ou então eu tô aqui. Menos ansiosa? Tipo assim, por que eu tô me fritando tanto numas coisas? Seria correto dizer que a nossa ansiedade decorre da impossibilidade de conhecer o futuro? Momento terapia. Sei lá. É porque eu acho que a gente tá... Eu tô muito na expectativa do que vem ali, entendeu? Como diria Pocahontas, lá na curva o que vem? Eu não sei, Pocahontas, eu também queria saber. Então, eu acho que ter uma paz, não sei se eu posso chamar de paz, mas ter uma noção de que conseguir ver uma janelinha do futuro, eu acho que isso me acalmaria. Eu acho que me deixaria mais tranquilo. Então, futuro, sem dúvida. Não, eu acho que eu iria pro passado, assim. Eu acho que tem tanta coisa da minha infância, adolescência, que eu acho que se eu visse de novo e entendesse o porquê eu fiz, eu acho que eu me tornaria uma pessoa menos ansiosa e uma pessoa melhor. Eu acho que eu queria conhecer melhor o meu terapia. passado. Com certeza. Deco, nós nos reunimos aqui hoje, a gente sugeriu esse conto, a gente fez tudo isso pra te falar. Amigo, faça terapia. Eu pouparia milhões em terapia, Laís. Pouparia milhões. Mas, Deco, eu também penso a mesma coisa. Sabe que na verdade, eu fiz um pensamento assim. Todas as vezes numa história que tem um oráculo e ele prevê o futuro, vai dar merda. Então, toda vez que alguém tem uma visão do futuro, e mesmo quando a gente projeta uma visão do futuro muito estagnada, ou seja, muito firme, a gente acaba se embananando, né? Essa ideia de destino, de que a gente tem um destino, de que o destino é imutável, ele sempre embanana as pessoas. Então, eu iria ao passado para isso, para assistir as coisas, porque já que eu vou chegar nessa idade mesmo aqui, que eu tô, para chegar nela pelo menos mais sagaz, assim, então daqui pra frente eu vou mandar melhor. Eu só fico preocupado porque eu ia ficar muito curioso pra interferir na minha própria vida, pra dar umas dicas, assim, Ulisses, aquele ali é filha da puta, hein, sai disso aí, é filha da putagem isso aí, sabe, eu ia ficar fazendo, sempre eu ia mandar cartas anônimas, assim, sabe, mas como eu não recebi até hoje cartas anônimas, nem nenhuma dica, ou eu fui muito esperto e dei essas dicas sem perceber, eu acho que eu não voltei, gente, quando eu tava no Não, futuro. Mas então, gente, o que eu entendi do conto é que, mesmo você sabendo uma filha da putagem antiga, você não vai querer mudar isso. Porque, de alguma forma, isso foi importante pra você. Você pode descobrir que daqui a 10 anos o seu companheiro, sua companheira vai te trair. Mas eu falo assim, mas o que eu vivi até agora foi tão gostoso, foi tão bom, que eu não vou querer mudar. Isso foi importante de alguma forma. Então, mesmo as filhas da putagem antigas, eu não ia falar assim, foge que é filha da putagem. Fala assim, não, faz parte. Vai te acariciar. É XP. Nossa, é XP. Ô Guilherme, eu ia sair do filho da putagem pra filho da putaria, porque a vantagem de ser homossexual. Se eu descobrisse, por exemplo, nossa, o Henrique vai ter um amante daqui a 10 anos, eu ia conhecer o amante primeiro, na hora que o Henrique entrasse, eu falava, vem neném, já estamos aqui. E aí ia ser um trisal no futuro com interferência no passado. Gente, que isso? Muito bom. Nossa senhora. Inclusive, tô ouvindo uns barulhos lá no quarto.
Eu entendo e valorizo, por exemplo, a questão do Deco. Não, voltar e compreender. Mas gente, eu tenho zero... Porque pra mim, voltar e compreender envolveria perdoar e compreender e ficar tranquila com outras pessoas. No meu caso, não. Eu quero mais que se foda. Eu não tô nem aí, eu não vou desculpar, eu não vou perdoar. O que eu quero iria ficar em paz comigo mesma. Eu acho que nesse sentido seria o futuro melhor. Se eu fosse pro passado, eu acho que eu só ia ficar mais puta, mais rancorosa, mais coisa, e vou ficar assim, eu não vou poder mudar nada, não vou poder fazer nada. E eu preciso de terapia. Vou falar uma frase aqui do grande poeta Graham Insta, que é: a raiva é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Graham Insta. Tá vendo? E aí eu ia me intoxicar mais de raiva. Eu não, bicho. Eu quero minha paz de espírito aqui. Eu ia ficar com muita raiva, Deco. Pensa que você ia poder abraçar a Madonna mais uma vez. Meu Deus! A cachorrinha rosa. Você já abraçou a Madonna? Não, a cachorrinha rosa dela. O Deco escutou essa história no primeiro encontro da oficina literária da Varanda, que nem era da Varanda na época, era do Ulisses apenas. Continua sendo do Ulisses, mas agora tá no guarda-chuva da Varanda. Mas já era da Varanda. Sempre foi da Varanda. O Ulisses tentou roubar, ir no passado. Ô, Deco, se você pegar aquele desenho que o Ulisses fez, já tem ali alguma informação do que está sendo dito agora. Por isso que o Ulisses envelheceu tanto em tão pouco tempo. Esse Ulisses é o Ulisses do futuro. Ele matou o Ulisses do presente, tomou o lugar dele pra fazer amor com ele. Às vezes eu troco aqui, vocês nem percebem, por isso que eu desligo a câmera. Porque nós estamos dois aqui, só que a gente tem uma diferença de idade, um pouquinho. Entendi. Entendi. E a nota do episódio? Do episódio não, do conto. 9.7. Que isso? Caraca! Eu darei 9, Eu darei 10. Eu quero muito que o Ulisses leia o da Chegada, do primeiro livro. Porque é parecido com esse e é melhor. E eu amo o filme A Chegada, né? Eu acho ele genial, assim. Eu não quero mais dar nota. Tô satisfeito com a de vocês. Anarquia. A minha nota já foi dada em algum momento. A gente fechando a nossa temporada especial Ted Chiang, talvez eu fale assim, aquele era 10. Ou então aquele era menos. Mas aí a gente se vê no último episódio. Fique com a gente, leia o livro. Ouvinte, nós vamos interromper essa discussão aqui, mas o livro não está interrompido. Você leia o próximo conto, porque no próximo episódio a gente vai comentar o próximo conto do livro, que se chama Expiração, que é o conto que dá título ao livro. Um abraço e até o próximo episódio.